Vem aí, a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quarta-feira, 17 de julho de 2002. Boa noite. Presidente Fernando Henrique veta projeto de lei que determinava numeração de CDs e livros. Um grupo de trabalho vai examinar alternativas para garantir a identificação da obra de músicos e escritores. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques de hoje da Voz do Brasil. Governo vai financiar projetos municipais que ofereçam emprego aos moradores de rua. Prefeituras que mais respeitaram a lei de responsabilidade fiscal são premiadas. Brasil vai ser o primeiro país da América Latina a fazer exames antidoping em atletas. O programa Esporte na Escola acaba de liberar mais de 7 milhões de reais para a construção de centros esportivos em vários estados. Vamos conhecer o programa e os detalhes sobre os seus projetos, conversando hoje com o secretário nacional de esporte, Las Grael, daqui a pouco na nossa entrevista. As prefeituras que mais atenderam às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não gastaram além do que arrecadaram, foram premiadas hoje. O presidente Fernando Henrique participou da solenidade de premiação e disse que a lei traduz a linguagem de um Estado responsável e virtuoso. A reportagem é de Corban Costa. 45 prefeituras ganharam o certificado de gestão fiscal responsável oferecido pelo Conselho Federal de Contabilidade em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Foram comparadas as contas de 2000 e 2001 de 1.246 prefeituras que se inscreveram voluntariamente no programa. As prefeituras premiadas conseguiram ajustar as contas, reduzindo despesas e aumentando a arrecadação sem reajustar ou criar impostos. Entre os municípios com até 50 mil habitantes, Viçosa do Ceará ficou em primeiro lugar e com mais de 50 mil habitantes, Concórdia, em Santa Catarina, foi a que mais se destacou. Durante discurso, o presidente Fernando Henrique disse que a descentralização dos recursos, se não viesse seguida pela responsabilidade no exercício pelos prefeitos, seria um fracasso. À tarde, já nos jardins do Palácio da Alvorada, o presidente Fernando Henrique sancionou a lei que regulamenta a promoção e a fiscalização sanitária animal durante os rodeios realizados no país. No discurso, o presidente afirmou que o campo é muito importante para a economia do Brasil e que ele também está lutando para permitir o acesso a novos mercados. O presidente Fernando Henrique disse que o setor é contemporâneo e moderno. Durante a cerimônia, que teve a participação de vários peões de boiadeiro, o presidente assistiu à música de uma dupla sertaneja, de uma dupla de moda de viola e um grupo de catira. De Brasília, Corban Costa. E agora há pouco o presidente Fernando Henrique vetou o projeto de lei que tratava da numeração de discos, livros e obras audiovisuais. O repórter Corban Costa está no Palácio do Planalto e volta com mais informações. Corban, boa noite. Boa noite, Ayrton. Muito bem. Dentro de 30 dias, um grupo de trabalho formado por representantes da classe artística e dos autores de obras literárias, artísticas e científicas e de representantes das empresas editoras e produtoras de CDs e de material audiovisual apresentarão propostas para viabilizar a numeração e a identificação das obras. A decisão foi tomada pelo presidente Fernando Henrique depois de vetar projeto de lei neste sentido, aprovado pelo Congresso. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, o decreto do presidente mostra a intenção de que sejam defendidos os interesses dos autores no que diz respeito ao aproveitamento econômico de sua obra. De Brasília, Corban Costa. E a partir de agora, a Controladoria Geral da União assume a função de órgão central de todo o sistema de controle, orientação normativa e supervisão técnica dos órgãos dos diferentes sistemas do Poder Executivo, especialmente das auditorias e de autarquias e fundações federais. De acordo com a Controladora Geral da União,
Ministra Anadir de Mendonça, o órgão vai ter condições de aumentar a fiscalização nos órgãos públicos e também a integração de todos os órgãos dedicados ao controle interno do Poder Executivo que estavam separados. A Controladoria Geral da União também passa a fazer a prestação de contas anual do Presidente da República. As contas ficarão disponíveis para consulta de qualquer cidadão e instituições da sociedade durante todo o exercício. Vice-Presidência da República. O vice-presidente Marco Maciel destacou hoje a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para a consolidação de uma administração pública transparente, disciplinada e ética. Marco Maciel participou, junto com o presidente Fernando Henrique, no Itamaraty, da solenidade de entrega dos certificados de gestão fiscal responsável aos municípios que mais se destacaram no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal nos últimos 12 meses. Também hoje ele recebeu o presidente da Fundação Nacional de Arte, Márcio Gonçalves Bentes de Souza, e o embaixador da China no Brasil, Yang Yongxian. Marco Maciel explicou que China e Brasil possuem importantes acordos bilaterais nos campos econômico e tecnológico, possibilitando desde um maior acesso dos produtos brasileiros ao mercado asiático até a construção conjunta de satélites. O governo vai financiar projetos municipais que coloquem no mercado de trabalho as pessoas que vivem nas ruas. Esta foi uma das iniciativas anunciadas hoje aqui em Brasília pela secretária de Assistência Social, Wanda Engel. A repórter Cristina Guimarães acompanhou o encontro que reuniu em Brasília secretários de Assistência Social de Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Cristina. Todos esses centros convivem com o problema da inserção da população de rua no mercado de trabalho. De acordo com a secretária de Assistência Social, Wanda Engel, o governo vai financiar projetos dos municípios que priorizem a reinserção. E uma das formas, por exemplo, seria as empresas que prestam serviço às prefeituras reservarem um percentual de suas vagas para a população de rua. Wanda Engel anunciou também a realização de um amplo cadastramento da população de rua, começando pelas grandes metrópoles. Outra medida é a criação de uma sala de bate-papo na internet para que as secretarias de diversas cidades possam trocar informações sobre a migração da população de uma cidade para outra. O objetivo é oferecer o retorno desse cidadão à sua terra natal somente após a garantia de inserção social. A secretária Wanda Engel acredita que essas medidas vão começar a frear o fluxo migratório, além de ser um passo importante no reencaminhamento da população de rua. De acordo com ela, o projeto Alvorada investiu 13 bilhões de reais nos últimos 3 anos, destinando esse recurso para os municípios mais pobres do país aplicarem medidas que acabem com a migração e, com isso, evitar bolsões de pobreza nas grandes cidades. De Brasília, Cristina Guimarães. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai encaminhar ainda esta semana ao Ministério de Minas e Energia uma proposta para leiloar a concessão de 17 novas linhas de transmissão de energia elétrica. Se for aprovada, a concessão das novas linhas deverá ser licitada no ano que vem. A previsão da ANEEL é lançar o edital com os primeiros lotes de linhas ainda no segundo semestre deste ano. As novas linhas totalizam 3.209 quilômetros de extensão. Elas vão envolver investimentos calculados em mais de R$ 1 bilhão. As novas linhas de transmissão devem ser construídas em 11 estados, gerando cerca de 6 mil novos empregos. O Brasil será o primeiro país da América Latina a fazer exame antidoping em atletas. Os primeiros exames vão ser feitos durante os Jogos Sul-Americanos, que serão realizados no Brasil no mês que vem. Repórter Luciana Vasconcelos. O Brasil conta com o primeiro laboratório da América Latina a fazer exames antidoping em competições internacionais. Ele faz parte do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O contrato foi assinado nesta quarta-feira pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, e Esporte e Turismo, Caio Luiz de Carvalho, e pelo presidente do Inmetro, Armando Mariani Carvalho. O ministro do Esporte acredita que é importante para o Brasil ter uma comissão antidoping.
Isso é um avanço e nós vamos, já nos Jogos Sul-Americanos, que acontecerão a partir de 1º de agosto em Belém, Curitiba, São Paulo e Rio, vai ser possível, graças a esse convênio e graças a essa credibilidade conquistada através da chancela do Inmetro, nós tenhamos aí cerca de 230 exames antidoping que serão feitos durante os Jogos Sul-Americanos, que acontecerão em agosto. Além de realizar testes de antidoping, o laboratório estará desenvolvendo o controle de anabolizantes em equinos e bovinos. Para o ministro Sérgio Amaral, essa certificação contribui para mostrar que o produto brasileiro está saudável. Não adianta só nós exportarmos. Nós precisamos ter a projeção de que os produtos brasileiros são de boa qualidade. E nós estamos atestando isso hoje com a carne, mediante a certificação que vai ser feita pelo Instituto de Química da UFRJ. Antes, o material era coletado no Brasil e os testes eram feitos no Canadá. De Brasília, Luciana Vasconcelos. Mais de 7 milhões de reais foram liberados recentemente pela Secretaria Nacional de Esporte, órgão que faz parte do Ministério do Esporte e Turismo. O dinheiro vai ser investido na construção de núcleos esportivos nas escolas de 16 estados. Esses núcleos vão permitir que desde cedo os estudantes possam se preparar para desenvolver suas habilidades esportivas. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com o secretário nacional de esporte, Las Grael. Secretário, boa noite. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, secretário. Secretário, o que é o programa Esporte na Escola e quais são as principais atividades que ele desenvolve? O programa Esporte na Escola é um programa do governo federal, parceria do Ministério do Esporte e Turismo com o Ministério da Educação, que visa a resgatar, a obrigatoriedade da educação física nas escolas do ensino fundamental e do ensino médio do Brasil e a reinserção da prática esportiva junto à educação física gerou a alteração de lei de diretrizes e bases que garantiu essa obrigatoriedade e não apenas obrigando, mas investindo nesta fase inicial nas escolas do ensino fundamental acima de 500 alunos com a construção de quadras poliesportivas, quadras cobertas, quadras abertas, infraestrutura esportiva, a doação de farta quantidade de material esportivo permitindo a prática da esportiva nas escolas, também com a capacitação de profissionais, professores de educação física e conseguimos resgatar o que nós tivemos, os Jogos Estudantis Brasileiros hoje, com o nome de Olimpíadas Colegiais, atendendo o ensino fundamental, o ensino médio e também os Jogos da Juventude. E como é que as escolas podem participar deste programa, secretário, e o que elas precisam fazer? As escolas do ensino fundamental do país, as escolas públicas, podem aderir ao programa Esporte na Escola através do site do Ministério do Esporte e Turismo, www.met, de Ministério do Esporte e Turismo.gov.br. Conhecer então os critérios de adesão ao programa Esporte na Escola, preenchendo uma ficha, e nós estaremos beneficiando as escolas nesta fase acima de 500 alunos, conforme os dados e o censo do Ministério da Educação. Secretário, recentemente o programa liberou mais de 7 milhões de reais para várias escolas em diversos estados brasileiros. Para onde foi esse dinheiro e o que vai ser feito com ele? O programa Esporte na Escola, recentemente, o ministro Caio Luiz de Carvalho, do Ministério do Esporte e Turismo, assinou um convênio com vários estados, dentre eles Acre, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Rio de Janeiro, visando repassar recursos para as escolas do ensino fundamental da rede estadual desses estados para permitir a implantação de núcleos de atividade física e de esporte na escola, contratando e capacitando professores, recuperando quadras, permitindo a organização de jogos, de material didático que permita realmente que nós venhamos a valorizar e a implantar núcleos de esporte e de atividade física nas escolas do Brasil. Secretário, qual é, na sua opinião, a importância da prática esportiva nas escolas? A importância do esporte na escola é fundamental. Nós entendemos desde o resultado de Sydney que o Brasil deveria ter a sua base de atuação da atividade esportiva nas escolas e nas comunidades.
E hoje, basicamente, a estrutura do esporte brasileiro, a base está apenas nos clubes, que desempenham um papel importante, mas é na escola que nós temos que dar a oportunidade a todos e a todas as modalidades esportivas disponíveis, né? Rompendo essa monocultura do esporte nacional, investindo em professores de educação física, em profissionais, na capacitação, para resgatarmos, né? Não apenas uma educação de qualidade, pela educação intelectual, que o país teve um avanço notável nos últimos 8 anos, mas também investindo na educação do físico, né? Na educação física como complementar também ao currículo escolar obrigatório. E como é feita a fiscalização dos recursos que o programa Esporte na Escola está liberando, secretário? A fiscalização dos recursos, né, que são repassados às escolas é através dos convênios, né, no que se refere à infraestrutura esportiva. A fiscalização fica a cargo da Caixa Econômica Federal, entidade parceira do Ministério do Esporte e Turismo, que faz o repasse e o acompanhamento de cada construção, de cada reforma nas escolas do ensino fundamental. E junto aos núcleos, né, que nós fizemos essa implantação recente com esses 17 estados, é a prestação de contas, né, e a verificação no local de cada um desses parceiros que nós firmamos convênios, nessa fase com 17 estados. Bem, nós conversamos aí com o secretário de Esporte, Las Grael. Secretário, muito obrigada pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes da Voz do Brasil. 7h15. Aumenta o número de trabalhadores com carteira assinada. Este é o nosso próximo destaque, daqui a pouco. Que devemos cuidar da água. Até o dia 30 de agosto, as escolas podem responder a pergunta com cartas ou desenhos, participando do concurso Terra das Águas. Os autores das melhores cartas e dos melhores desenhos vão ganhar computadores, impressoras, filtros, rádios portáteis e camisetas. As escolas vencedoras também receberão computadores, impressoras e filtros. O concurso é uma parceria entre o Programa de Rádio Escola Brasil, realizado pelo Fundo Escola, e da Agência Nacional das Águas. Nos últimos 5 anos, o programa realizou mais de 20 concursos, mas nenhum com tanta participação como este. Mais de 2.300 cartas já foram enviadas. Algumas bem originais, contendo textos com mais de 3 metros de comprimento. Se a sua escola não enviou nenhum trabalho, ainda está em tempo. Basta mandar a carta ou desenho para SRTVN, quadra 702, edifício Brasília Rádio Center, sala 4033, Brasília, Distrito Federal. O CEP é 70.719-900. Se ficar em dúvida, ligue de graça para o Ministério da Educação. Ligue para o MEC, ligue 0800 616161. Fala Brasil. Minuto do TCU. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto, comenta a avaliação do projeto Alvorada, realizada pelo tribunal ao apreciar as contas de 2001 do governo federal. O projeto Alvorada é um plano do governo federal. Tem por objetivo reforçar e melhorar a gestão de 17 ações governamentais nas áreas de educação, saúde, assistência social e geração de renda. Integram o projeto 2.313 municípios, principalmente do Nordeste, e 38 milhões de pessoas devem ser assistidas. Ao se destinar não apenas à questão dos recursos, mas principalmente a aspectos de gerenciamento, o projeto Alvorada demonstra que não basta investir. É preciso investir bem os escassos recursos públicos. Por isso, ao apreciar as contas anuais do governo federal, conforme determina a Constituição, o Tribunal de Contas da União fez uma série de recomendações para o aperfeiçoamento do projeto, dentre os quais a inclusão de indicadores que demonstrem a sua efetiva contribuição para os municípios beneficiados. Esse foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. A Voz do Brasil. Rádio Brasil. Mais de 500 mil novos empregos foram registrados desde o início deste ano em todo o país. Até o final do ano, o número de trabalhadores com carteira assinada deve chegar a 800 mil. As informações com a repórter Érica Junot. Cresce o número de trabalhadores formais, ou seja, com carteira assinada no país. Pelos dados oficiais, nos primeiros 6 meses deste ano, foram registrados 547 mil novos empregos. O governo estima fechar este ano com pelo menos 800 mil novos postos de trabalho.
Esse crescimento vem sendo notado desde 2000, quando se registrou mais de 600 mil novos empregos formais. Em 2001, foram mais de 890 mil trabalhadores que entraram para o mercado formal. A década de 90 representou o período mais crítico. Houve uma queda de mais de 300 mil empregos por ano, em média por causa da reestruturação da indústria brasileira, que com a modernização demitiu inúmeros funcionários. De acordo com o Ministério do Trabalho, a retomada do aumento nos níveis de empregos formais se deve ao crescimento e à reestruturação completa da economia e às ações do governo para gerar empregos e combater a informalidade. Pelas contas do Ministério do Trabalho, os prejuízos causados pela informalidade passam de 18 bilhões de reais. São 15 bilhões que deixam de ser recolhidos pela Previdência e 3 bilhões pelo FGTS. Recursos que, de acordo com o governo, poderiam ser revertidos ao próprio trabalhador. De Brasília, Érica Junot. A hora do campo. Vamos saber agora se a Prefeitura da sua cidade recebeu a verba do PRONAF, um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O dinheiro vai estar depositado na Caixa Econômica Federal e deve ser aplicado em obras de infraestruturas definidas pelo Conselho de Desenvolvimento Rural do município. O PRONAF vai liberar amanhã R$ 1.028.461 para os seguintes municípios. No Maranhão, cidade de São Luís. Itambé, no Mato Dentro, município de Minas Gerais. Muaná, município do Pará. Santana de Mangueira, no estado da Paraíba. Iati, no estado de Pernambuco. Paraná, no estado do Rio Grande do Norte. Miguel Pereira, município do Rio de Janeiro. E Graxo Cardoso, no estado de Sergipe. Acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação desses recursos. Qualquer informação você pode ligar para o 0800 78 7000. A ligação é de graça. Desde dezembro de 2000, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está fazendo nas agências dos Correios de todo o país um cadastramento nacional das pessoas interessadas em participar do Programa de Reforma Agrária. As inscrições já feitas estão sendo processadas pelo INCRA, permitindo assim o assentamento daqueles que já foram selecionados. Devido ao grande número de inscritos, o cadastramento de novos candidatos está suspenso temporariamente. Se você tiver alguma dúvida, basta ligar para 0800 78 7000. Repetindo, 0800 78 7000. A ligação é gratuita. Meio ambiente. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos discutiu hoje a cobrança pelo uso da água bruta, ou seja, a água retirada das bacias hidrográficas. A cobrança não vai atingir o consumidor doméstico. Os detalhes você confere com o repórter Gustavo Mariani. A Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos realizou hoje reunião de análises e propostas que fixam diretrizes para a cobrança pelo uso da água. Mas não é o consumidor doméstico quem vai pagar, como ele o faz em relação à água tratada que recebe em sua casa. O que se debate na Câmara é a utilização das bacias hidrográficas e a geração de recursos adicionais pelos usuários, para que a própria bacia hidrográfica receba obras prioritárias que garantam a sua perenidade. O presidente da Câmara Técnica Nacional de Recursos Hídricos, Daniel Michele Júnior, diz que a água pode vir a ser um grande problema no Brasil dentro de mais 50 anos, caso o problema não seja tratado adequadamente. Os maiores centros hoje urbanos já sofrem com o problema de escassez da água. E a tendência é de que no médio prazo, se a administração do recurso hídrico não for bem feita, praticamente esse risco de escassez estará presente a todo cidadão brasileiro. A cobrança pelo uso da água de uma bacia hidrográfica já é lei no país. O que for arrecadado financeiramente pelo uso da água ficará na própria bacia. De Brasília, Gustavo Mariani. Agora em Brasília são 7h23. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Um instante só. Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil. Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil. No ar, Minuto da Saúde, um programa da saúde do Brasil. FUNASA exporta conhecimento em vacinação para Angola. 3 técnicos do Ministério da Saúde
foram enviados a Angola, na África, para auxiliar o governo angolano a estruturar uma campanha nacional de vacinação contra sarampo para menores de 15 anos. O pedido de apoio foi feito pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Os profissionais embarcam em agosto, permanecendo por 4 meses em Angola. A voz do Brasil. Rádio Brás. E agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul, possibilidade de chuviscos no litoral do Paraná e Santa Catarina. O sol aparece no Rio Grande do Sul. A temperatura mínima é de 0 grau e a máxima deve chegar a 27. No sudeste, tempo parcialmente nublado em Minas Gerais. Céu nublado com chuvas esparsas em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mínima de 3 graus e máxima de 33 graus. O sol aparece em toda a região centro-oeste. As temperaturas variando entre 10 e 35 graus. No norte, céu variando entre parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas no Amazonas, Roraima e Pará. Tempo parcialmente nublado nas outras áreas. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 36 graus. E no nordeste, tempo parcialmente nublado em todos os estados. Mínima 13, máxima 37 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite para você e até amanhã. Isso mesmo. Não esqueça que amanhã às 7 em ponto nós estaremos de volta. Boa noite e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Os advogados de Glória Trevi pediram hoje ao Supremo Tribunal Federal que revogue a prisão preventiva da cantora mexicana sob a alegação de nulidade absoluta do processo de extradição aberto contra ela pelo governo do México. No documento, os advogados requerem a expedição imediata de alvará de soltura para Glória Trevi, comunicando que a justiça mexicana decretou a inconstitucionalidade do requerimento de extradição por não ter sido fundamentado, não se explicando a razão pela qual a Secretaria de Relações Exteriores do México deu seguimento a um pedido de extradição formulado por autoridade incompetente, no caso, um juiz do distrito de Morelos. Os advogados da cantora explicam que, de acordo com o Código Penal Federal do México, só seria competente para tanto um juiz federal, uma vez que os fatos denunciados contra a cantora, rapto e corrupção de menores, ocorreram fora do território mexicano. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou uma ação com pedido de liminar para suspender parte da lei federal que criou o adicional tarifário específico, ou seja, o rateio dos custos entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, o chamado seguro apagão. Segundo a OAB, o adicional tarifário específico possui natureza tributária, qualificando-se como imposto na medida em que não se enquadra nem como taxa e nem como contribuição. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves, negou liminar para que o pai de santo, José Roberto de Oliveira Vital, responda em liberdade, processo no qual é suspeito de tramar a morte do prefeito de Horizonte, no Ceará. O Tribunal de Justiça cearense determinou a prisão preventiva de José Roberto com base em fato, arsenal de armas e documentos falsos apreendidos em poder de empregados do pai de santo, que se encontra foragido. E o engenheiro Agnaldo da Rocha Souza, acusado de ser o mandante do assassinato da própria mulher, ocorrido em Fortaleza, vai continuar preso por determinação do STJ. O tribunal negou o pedido de liminar em habeas corpus, ajuizado pela defesa do engenheiro com a finalidade de libertá-lo. Também está mantida a prisão por decisão do STJ do ex-policial militar acusado de participar de uma quadrilha de roubo e desmanche de carros em Valparaíso de Goiás, Ângelo Barbiani Júnior. Ele estava respondendo ao processo em liberdade, mas teve nova ordem de prisão decretada por ter ameaçado uma promotora de justiça local. O mérito do pedido ainda será julgado pela 5ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Jorge Scartesini. E o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Edson Vidigal, assume hoje interinamente a presidência do tribunal. O ministro Edson Vidigal vai analisar os pedidos mais urgentes, como liminares em habeas corpus e medidas cautelares durante a segunda quinzena do mês de julho, durante o recesso forense.
O STJ proferiu 303 decisões liminares na primeira quinzena do recesso, sob a presidência do ministro Nilson Naves. Terminou hoje o prazo para os partidos políticos que irão disputar as eleições gerais de 6 de outubro registrarem na Justiça Eleitoral seus comitês financeiros e comunicarem também o valor máximo de gastos por candidato fixado para a campanha eleitoral. De acordo com as regras baixadas pelo TSE, a arrecadação de recursos e a realização de gastos pelos candidatos e pelos comitês financeiros só poderão ter início após a solicitação desses registros. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo recebe pedido para revogar prisão preventiva de Glória Trevi. Termina o prazo do TSE para registro dos comitês financeiros dos partidos políticos. OAB questiona seguro apagão no STF. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Executivo sanciona regras aprovadas pelo Congresso para a realização de rodeios. A lei também proíbe que o peão use equipamentos que possam causar ferimentos aos animais. Ramstep elogia a inauguração da primeira fase do sistema de vigilância da Amazônia. É um projeto que permite o conhecimento da região. O presidente Fernando Henrique Cardoso. A proposta nasceu na Câmara dos Deputados e foi aprovada pelos senadores no final de junho. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes. A lei sancionada pelo presidente estabelece normas para a realização de rodeios no país. Prevê, por exemplo, que a entidade que promover o rodeio terá que providenciar infraestrutura completa para atendimento médico com ambulância de plantão e equipe de primeiros socorros. A lei também proíbe que o peão use equipamentos que possam causar ferimentos aos animais, como esporas com rosetas pontiagudas ou aparelhos que provoquem choques elétricos. Quando a proposta foi discutida no Senado, a senadora Marina Silva apresentou uma emenda para que o SEDEM, instrumento usado para fazer com que o animal salte nos rodeios, fosse abolido. A emenda, no entanto, foi rejeitada pelo plenário. O senador Tião Viana também tentou modificar a proposta. Ele queria que o Conselho Regional de Medicina Veterinária fosse responsável pela fiscalização dos rodeios, mas o plenário também rejeitou sua proposta, mantendo como responsáveis os promotores dos rodeios. O relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais, senador Moreira Mendes, do PFL de Rondônia, acha a preocupação dos dois senadores exagerada. O que nós pretendemos é aprovar a regulamentação de uma lei que vai se preocupar verdadeiramente com o peão. É aquele que verdadeiramente corre um risco, que é quem pode cair do cavalo e morrer. Não tem animal mais bem tratado do que o animal que serve ao rodeio. O presidente do Senado, Ramstep, destacou que o sistema de vigilância da Amazônia ajudará a livrar a região de narcotraficantes e do crime organizado. A inauguração da primeira fase do sistema CIVAN-CIPAN está marcada para o dia 25 desse mês. E Ramstep foi o relator do pedido de empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões de dólares para a realização do projeto, que começou em 1997 e deve ficar pronto no ano que vem. Repórter Danusa de Carlo Antônio. Ramstep informou que o projeto CIPAN-CIVAN vai proporcionar melhor proteção do território brasileiro, já que vai localizar com mais facilidade aviões clandestinos que invadam o espaço aéreo nacional. O empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões de dólares aprovado pelo Senado proporcionou a compra dos primeiros aviões que deverão ser entregues no dia 24 deste mês. Ele informou ainda que com esse dinheiro, radares já foram comprados e aeroportos estão sendo construídos. De acordo com o presidente do Senado, o projeto CIPAN-CIVAN prevê ainda um plano de desenvolvimento para a região amazônica, inclusive com a construção de obras sociais como creches e escolas e a implantação do ensino à distância. Ramstep ressaltou ainda outros benefícios que o projeto CIPAN-CIVAN proporcionará à Amazônia. A exploração da região amazônica, ela tem que ser feita por brasileiros e tem que ser feita de forma a conservar o meio ambiente. Isso é importante. Então, conhecendo-se o território nacional, vai se delimitar, por exemplo, área agricultável, área que não é agricultável, área que deve ser preservada totalmente. Enfim, o que se fazer realmente, quer dizer, é um projeto que permite o conhecimento da região
e, com o pleno conhecimento da região, o estabelecimento de metas para a sua efetiva ocupação e para o seu desenvolvimento. O senador Tião Viana, do PT do Acre, cobrou da Agência Nacional de Saúde Suplementar uma atuação mais rigorosa na defesa dos direitos dos usuários de planos e seguros de saúde. Ele espera, por exemplo, que a agência obrigue os planos a realizarem exames e consultas sem qualquer tipo de restrição. A Agência Nacional de Saúde foi criada em 2000 para defender os usuários de planos de saúde e fiscalizar a atuação dessas empresas junto a hospitais, clínicas e médicos credenciados. A reportagem é de Maurício Desante. O senador Tião Viana, que é médico, disse que a criação da agência foi um grande avanço, mas ele cobra uma ação mais eficaz da ANS na defesa dos consumidores. Para Tião Viana, o mercado de assistência à saúde tem defeitos graves e precisa de uma forte fiscalização. Quem perde, nesse caso, é o usuário dos planos. O senador critica, por exemplo, as operadoras que limitam os atendimentos. No caso da epidemia de dengue, registrada no início do ano, ele lembra que muitos planos se recusaram a autorizar exames de sangue para detectar a doença. Tião Viana considera esse fato absurdo e espera uma resposta da ANS. Possa dar uma tranquilidade ao cidadão brasileiro para que ela se afirme como uma instância ética, de fato reguladora e de fato voltada para respeitar os interesses baseados no Código de Ética Médica, baseado nos códigos de direito do consumidor, porque nós não podemos imaginar continuidade desse sobe e desce de uma corda puxada de um lado e de outro entre os usuários que querem a inclusão, a sua dignidade na hora de um atendimento, e as seguradoras que muitas vezes só querem o lucro. Tião Viana ressalta ainda que o consumidor não possui instrumentos eficazes para se defender de eventuais abusos. O usuário tem pouca capacidade de negociação e quase nenhuma influência no controle da qualidade dos serviços dos planos e seguros de saúde. Por isso, o consumidor depende do trabalho da ANS para não ser prejudicado. Em instantes, Gerson Camata acha que o mercado financeiro não vai se acalmar logo. Participe das decisões do Senado ligando para a Voz do Cidadão. Anote o número 0800 61 22 11. Você pode enviar sugestões e críticas para os senadores e obter informações sobre os projetos que tramitam no Senado. Voz do Cidadão, 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. A alta do dólar não reflete uma necessidade dos investidores pela moeda norte-americana, mas está ligada às incertezas em torno da economia brasileira. Essa é a opinião do senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo. Segundo ele, o Brasil vive hoje uma crise de confiança motivada pela possibilidade da vitória de um candidato oposicionista nas eleições deste ano. O senador alega que quando não há confiança, a procura por dólares aumenta, fazendo subir a cotação da moeda, como vem ocorrendo nas últimas semanas. Ninguém quer emprestar dinheiro ao Brasil ou comprar títulos do Brasil depois do dia 31 de dezembro, enquanto não houver uma definição da política econômica de todos os candidatos. Pode vender 10 bilhões de dólares, o dólar não vai baixar, porque a crise não é que as pessoas estão precisando de dólar, as pessoas estão precisando de confiança. O Congresso deve receber até 31 de agosto o projeto da lei orçamentária para 2003 a ser enviado pelo governo. O senador Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, que já foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, vê com cautela as metas para a economia previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais informações com o repórter Luiz Carlos Fonteles. A lei do orçamento é composta pelos orçamentos fiscal, da seguridade e de investimentos das empresas estatais. A proposta será baseada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada no início de julho pelo Congresso. A LDO de 2003 prevê crescimento da economia de 4%, taxa de juros de 12,84%, inflação anual de 4% e cotação do dólar em R$ 2,42 em dezembro de 2003. Para o senador Carlos Bezerra, a maior preocupação é a meta estipulada para o superávit primário, que é o montante obtido com a diferença entre receitas e despesas da União, excetuando-se o pagamento dos juros da dívida. Fazer um superávit de 3,5% eu acho que é catastrófico. Para atingir esse superávit, você vai ter que cortar todos os investimentos.
inclusive investimento na área social. Baseado nas metas da LDO, o orçamento fiscal da União fixa recursos para as despesas dos 3 poderes. O orçamento da Seguridade é a previsão dos gastos com a Previdência Social, Saúde, Assistência Social e Trabalho. Já o de Investimentos estabelece os gastos das empresas controladas pela União. A lei orçamentária para 2003 deverá ser aprovada em sessão conjunta do Senado e da Câmara até o dia 15 de dezembro. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Produtores de caju esperam liberação de recursos federais. Donas de casa terão direito à aposentadoria. Parlamentares querem poder de polícia para Forças Armadas. Lino Rossi, do PSDB Mato-Grossense, defende o melhor aproveitamento das estruturas das Forças Armadas para proteger a fronteira e ajudar a combater o crime organizado, impedindo o contrabando de armas e drogas. Lino Rossi ainda chama atenção para o saque de fazendas do Mato Grosso, onde veículos e animais são roubados para serem trocados por droga. O Ministério da Defesa precisa entender que é realmente uma questão de soberania. Pessoas morrem, e muitas pessoas morrem todos os dias. O prejuízo para o Brasil é muito grande, com o golpe do seguro, com cargas roubadas, com essa facilidade que há na fronteira, principalmente do Mato Grosso, que eu acho isso terrível. E não posso ver esses jovens ociosos aí na caserna, gerando esse descontentamento que há dentro das Forças Armadas. Doutor Evilásio, do PSB paulista, também é favorável à atuação das Forças Armadas na proteção das fronteiras brasileiras. Para isso, apresentou proposta que altera a Constituição Federal para dar novas funções ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. O Brasil tem hoje 17 quilômetros de fronteiras internacional, mais 6,4 mil quilômetros de fronteira com o Atlântico. Portanto, aproximadamente 23 mil quilômetros de fronteiras. Temos apenas um contingente de 7 mil policiais federais que tem a responsabilidade de guardar as nossas fronteiras. Desse total de 7 mil policiais federais, aproximadamente a metade trabalham em serviços burocráticos. Portanto, 3 a 4 mil policiais federais é insignificante para fazer frente às fronteiras de um país de dimensão continental. Dr. Evilásio lembra que a proteção das fronteiras é uma questão de segurança nacional. Segundo o deputado, devido à falta de policiamento nas divisas internacionais brasileiras, o contrabando de mercadorias gera um prejuízo fiscal de 20 bilhões de reais por ano e a perda de 1 milhão de postos de trabalho que deixam de ser criados. A agricultura. Deputado cobra regulamentação para usar recursos destinados ao cultivo de caju. O deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, ao ressaltar os resultados positivos dos seminários realizados na Câmara para discutir o agronegócio do caju, enfatizou a necessidade do governo tomar medidas para apoiar o produtor. Inácio Arruda está em Brasília esta semana para reuniões no Ministério da Agricultura. Ele explica que uma das conquistas dos encontros foi a aprovação de recursos federais para o setor a serem utilizados entre 2001 e 2003. Mas, segundo o parlamentar, os agricultores estão encontrando dificuldades para usar o dinheiro. A Embrapa desenvolveu um novo tipo de cajueiro, chamado de cajueiro anão precoce, que tem uma produção 5 vezes maior do que aquelas antigas florestas de cajueiros do nosso país e que permite, então, um rendimento fabuloso para os agricultores e, em seguida, para a indústria, que vai beneficiar a castanha e vai tirar também ali o líquido da castanha de caju, que é um produto muito requisitado internacionalmente, é um óleo muito requisitado. Então, nós conseguimos os recursos, 200 milhões, mas o recurso se tornou inacessível, porque os produtores que estão lá na ponta plantando o caju morrem de medo de pegar dinheiro no Brasil. E o dinheiro ficou tão caro que, se ele pegasse o dinheiro, perdia os cajueiros.
De acordo com Inácio Arruda, além de medidas para facilitar o crédito, os produtores de caju também reivindicam apoio de técnicos da Embrapa na área do cultivo do produto. O parlamentar cearense acredita que o ministro Pratini de Moraes está sensível às reivindicações e lembra que a indústria e a cultura da fruta geram cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos. Inácio Arruda também ressalta a importância do apoio ao setor, frisando que a castanha de caju e todos os derivados da fruta são superavitários, porque não exigem gastos em dólar. Deputado defende criação de universidade no Tocantins. Gastão Vieira, do PMDB, quer a criação da Universidade Rural do Vale do Tocantins para atender à necessidade de formação de mão de obra, levando em conta as particularidades do interior do Maranhão e do estado vizinho, descentralizando a educação superior na região. Olha, eu tive a satisfação e o orgulho de ser o relator da primeira Universidade Federal Regional do Brasil. Eu fui relator na Comissão de Educação e depois no plenário da Casa da criação da Universidade do Vale do Rio São Francisco, abrangendo os estados da Bahia e os estados de Pernambuco. Agora eu quero criar uma Universidade Federal Rural no Vale do Tocantins, que pega uma parte do Maranhão, os municípios de Imperatriz, Balsas, Açailândia, e uma parte do Tocantins, como Araguaína e Palmas. A visão é de que nós temos de fazer o desenvolvimento científico de forma regional, voltado para os problemas regionais, e o governo federal tem de ter uma presença concreta. E Ed Rosa, do PFL, informou que a bancada do Rio de Janeiro aprovou o valor de 14 milhões de reais no orçamento deste ano para o tratamento das águas de lagoas e rios do estado. E Ed Rosa propõe que 11 milhões sejam utilizados no desassoreamento da lagoa de Araruama, permitindo a desobstrução e a maior oxigenação para as águas da lagoa. Nós queremos desassorear a lagoa, acabar com alguns assoreamentos e abrir um espaço maior para que a água circule oceano, lagoa, lagoa, oceano, que vai dar mais, vai oxigenar, vamos dizer assim, a lagoa de Araruama. E Ed Rosa destacou ainda o trabalho do Consórcio Ambiental Lago São João, criado em 1999 e que reúne 12 prefeituras da região, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual e várias empresas privadas no trabalho de monitoramento da qualidade das águas. O consórcio, segundo Ed Rosa, entre outras atribuições, negocia a aplicação de recursos com as concessionárias de serviços de saneamento na região para reduzir a poluição da Lagoa de Araruama. Essas duas empresas, a Água de Jotunaíba e a Prolagos, são duas empresas que ficaram responsáveis ao receberem a concessão da água de esgoto pelo tratamento da lagoa e estão com um plano já aprovado de investir 22 milhões no final de 2001 e agora em 2002 mais 28 milhões. Saúde. Deputados destacam investimentos em saúde. Já o deputado Marcos Vicente, do PPB do Espírito Santo, anunciou a liberação de recursos de emenda de sua autoria ao orçamento do Ministério da Saúde, destinando R$118 mil para o Hospital Evangélico de Vila Velha. O dinheiro, de acordo com Marcos Vicente, será utilizado para a aquisição de equipamentos. O Hospital Evangélico é um hospital referência na Grande Vitória. 90% do seu atendimento é o atendimento feito para o SUS. E eu quero também aproveitar para falar sobre a inauguração do Pronto-Socorro e Maternidade de Ibiraçu, ocorrido recentemente, que vem cobrir uma lacuna existente na história do município de Ibiraçu. Marcos Vicente anunciou que a Congregação de Santa Catarina, associação que existe há 104 anos, estaria assumindo a direção do Pronto-Socorro de Ibiraçu em 1º de março de 2003. Paulo Feijó, do PSDB Fluminense, por sua vez, reafirmou o compromisso de defender os interesses da população de Campos e dos municípios das regiões Norte, Noroeste e Centro-Oeste do Rio de Janeiro. Nesse sentido, Paulo Feijó destacou seu empenho para a aprovação da proposta de emenda constitucional que quebrou o monopólio do petróleo aprovada em 1996. A mudança, lembrou Feijó, assegurou o pagamento de royalties ao município de Campos pela exploração de petróleo. Ele também frisou que o governo federal fez grandes investimentos na área da saúde no município. Para isso, nós estamos agora investindo, o governo federal, através do nosso apoio, através da nossa luta,
aqui na Câmara dos Deputados, nós estamos investindo maciçamente na área de saúde no município de Campos. Investimentos como nunca foi feito na história daquele município. Estamos ampliando o Hospital Álvaro Alvim, ampliando o Hospital Beneficência Portuguesa, a Santa Casa de Misericórdia, colocando equipamentos novos nesses hospitais. Então, realmente estamos dando uma nova roupagem na área de saúde do município de Campos. Agora, temos que fazer muito mais. Como eu disse no início, a nossa dívida com aquele município é impagável. Então, vamos trabalhar muito para que possamos dar ao povo de Campos uma qualidade de vida melhor. Comissões. CPI investiga irregularidades no INSS. Urcicino Queiroz, do PFL Baiana, integrante da CPI que está investigando o Instituto Nacional de Seguridade Social novamente, e faz uma análise dos trabalhos realizados até agora. Nós entendemos que a Seguridade Social, que é a previdência social da maioria do povo brasileiro, precisa receber um cuidado, uma atenção muito significativas. Nós precisamos melhorar o nível de remuneração dos aposentados brasileiros. Nós não podemos continuar com cerca de 14 a 15 milhões dos 20 milhões de aposentados recebendo um salário mínimo. Na verdade, esse salário mínimo impede apenas, se é que impede, que o indivíduo morra de fome, mas não dá o mínimo de dignidade de vida. E para que este dinheiro da Previdência possa realmente impactar na melhoria das condições de remuneração deste cidadão, ele precisa ser muito bem gasto. Urcicino Queiroz afirmou que, além de verificar as irregularidades, a CPI também vai apontar políticas viáveis para que a Previdência Social possa ser o seguro dos trabalhadores, evitando o achatamento dos benefícios. Não é justo que um trabalhador se aposente com 10 salários mínimos e que alguns anos depois, como está acontecendo atualmente, esteja recebendo menos de 4 salários mínimos. Você não pode determinar este rebaixamento da condição de vida do homem que produziu, que dedicou toda a sua vida e que nessa fase da vida precisa de mais recursos para tratar as suas doenças, para melhorar a sua alimentação. Acho que essa CPI, ao lado de apurar as irregularidades, com certeza fará recomendações importantíssimas para as mudanças que realmente precisamos fazer na Previdência de nosso país. Newton Baiano, do PTB do Espírito Santo, foi um dos participantes da CPI que investigou o INSS em 1993 e recorda que as investigações contribuíram para a melhoria do atendimento à população com a diminuição das fraudes. O INSS tomou medidas que na época não tinha tomado, que indenizações grandes ficavam às vezes a cargo do superintendente regional de liberar, e com isso aí houve um grande fraude que envolveu muita gente, essa senhora mesmo por nome de Georgina, que está presa no Rio de Janeiro, e outras pessoas que estão presos. Então, a partir daquela CPI e daquela investigação que a Câmara e que nós colaboramos nesse trabalho, houve uma mudança do INSS. É claro que se diz ainda que existe ainda fraudes, mas não na proporção que aquele fraude que existia. Newton Baiano lembrou ainda que uma grande parte do dinheiro desviado foi devolvido aos cofres da União, minimizando o rombo da Previdência Social. Donas de casa terão direito à aposentadoria. As mulheres que trabalham em casa terão direito à aposentadoria. É o que estabelece proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada Lucy Choinac, do PT de Santa Catarina, que explica a importância da alteração. O trabalho das donas de casa tem valor, porque é um trabalho que não é contado hoje como trabalho a ser remunerado, não é reconhecido socialmente, economicamente, e nós entendemos que esse trabalho é tão necessário quanto o outro, porque a roupa não se lava sozinha, a casa não se limpa sozinha, o filho não se cria sem as mãos das pessoas e também não é gerado sem
ainda o útero das mulheres, né? Então, este trabalho de donas de casa precisa ser valorizado. Então, primeiro ponto de discussão que nós estamos levando. Segundo, se é um trabalho importante, ele precisa ter reconhecimento em lei social. Mesmo as donas de casa que não contribuíram para a Previdência, explica Luci Schoenack, terão direito a receber um salário mínimo mensal a partir dos 60 anos de idade. Valdeci Paiva, do PSL do Rio de Janeiro, referindo-se a dados da Organização das Nações Unidas, apontando que mais de 50 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, reclamou das taxas elevadas de juros porque penalizam a população. Critico, portanto, a política econômica do governo federal por privilegiar os banqueiros que cobram altas taxas de juros em detrimento da nossa população que vive um verdadeiro caos social, sem trabalho, sem segurança, principalmente nas grandes cidades. Deputado propõe controle de informações para combater corrupção. Wellington Dias, do PT do Piauí, defende a implantação do Sistema Nacional de Fiscalização e Controle para combater a corrupção. O Brasil está classificado entre as nações em que há um nível de corrupção mais elevado. E isso afasta investidores, isso afasta a quem não quer se submeter a esse jeitinho brasileiro, como se busca enfrentar, e ao mesmo tempo com propina, com formas de caixa 2, enfim. Para que se tenha uma ideia, estudos da Fundação Getúlio Vargas estimam em aproximadamente 100 bilhões de reais o valor que vai para o ralo da corrupção a cada ano no Brasil. Wellington Dias afirmou que a proposta é resultado do Seminário Nacional que apresentou alternativas de combate à corrupção. O prazo para que esteja em pleno funcionamento é de 10 anos. A ideia é que possamos ter um sistema que integre os 3 poderes e os 3 níveis de governo: governo federal, governo estadual e governo municipal. De que maneira? Buscando primeiro ter um banco de dados, através da internet, que possamos permitir o acesso da informação a milhões de brasileiros. Você pode, em cada escola, ter um sistema de computação, você pode ter nos sindicatos, nas empresas, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, no Ministério Público, nos conselhos, enfim, o acesso a todas as informações ali onde as coisas acontecem, que é no município. De maneira que, com isso, eu acredito que é o olho do cidadão quem faz a fiscalização. Últimas notícias. Ministros terão que explicar a criação do Parque do Tumucumaque. O deputado Antônio Feijão, do PSDB, protocolou hoje na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional requerimento de convocação dos ministros da Defesa, do Meio Ambiente e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência para explicarem os reais interesses do governo de demarcar a área da Serra do Tumucumaque, no Amapá, como reserva florestal. A intenção do governo é anunciar a criação do parque durante a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, Rio+10, na África do Sul, em agosto, critica Antônio Feijão. Para Antônio Feijão, as declarações do presidente de que, se necessário, usará de persuasão e poder para atingir o objetivo, desonram o povo do Amapá. Ele aponta a possibilidade de ser contestada a legalidade da medida. Nós temos certeza que o Ministério Público Federal, que a Justiça Federal vai aplicar a legislação. E a legislação diz claramente que a população tem que se manifestar. Não pode a União atropelar o direito sobre a propriedade econômica que os estados brasileiros têm. E outra coisa, desde o laudo suíço, que essas terras não pertencem à União. Elas pertenciam ao Estado do Amapá e, a partir de 1946, com a criação do Território Federal do Amapá, essas terras deveriam ter sido revertidas para o Estado do Amapá, o que não aconteceu. Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida. A Câmara dos Deputados tornou obrigatória a notificação pelos hospitais da rede pública dos casos de violência contra a mulher. O projeto prevê ainda a criação da Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher no Ministério da Saúde e nas secretarias estaduais de saúde. O projeto, segundo o presidente Aécio Neves, vai permitir que a sociedade conheça a dimensão real do problema da violência contra a mulher e que o Estado possa se estruturar para combatê-la.
Um dos grandes problemas que a mulher brasileira vive hoje, sobretudo a mulher de baixa renda, é a falta de assistência, é o descaso das autoridades nos casos de crimes cometidos contra elas. Fizemos várias propostas e aprovamos vários projetos ao longo desse último ano e meio que buscam dar a essa mulher um pouco mais de proteção. E um deles é o que obriga todos os hospitais da rede pública, nos casos de violência contra a mulher, a notificar às delegacias. Portanto, passa a haver uma obrigação da autoridade policial de investigar aquela violência. E nós também garantimos a criação da Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher no âmbito do Ministério da Saúde e também garantimos a criação dessa mesma comissão no âmbito das secretarias estaduais de saúde. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. ZYC 488, 96,9 Amazônia. A sua voz. Rádio Nacional FM, Rádio Nacional da Amazônia. Emissoras Rádio Brás, ligando o Brasil e o mundo nas ondas do rádio. Está começando mais uma atração da Seleção Nacional do Rádio. O Jogo da Galera, a tribuna livre do torcedor. Muito boa noite, meus amigos de todo o Brasil.